E o presidente Michel Temer vai retomar hoje as articulações com o Congresso Nacional para aprovação da tal da pauta econômica que o governo considera prioritária para o bom reequilíbrio das contas e ajuste fiscal e também para poder encaminhar aí toda a política desse governo de Michel Temer. Quem está acompanhando toda essa mobilização no Senado é a repórter Marina Franceschini. Vamos conversar com ela. Boa tarde, Marina. Primeiro, o governo está precisando aprovar 2 medidas provisórias que trancam a pauta. E é aí que ele vai tentar testar a coesão dessa base aliada, né? Oi, Cecília. Boa tarde a todos. Pois é, o primeiro desafio é esse, né? Garantir quórum numa quinta-feira. O líder do governo do Senado, Aloysio Nunes, agora há pouco disse que acha que vai dar certo sim, que o quórum está chegando. Aos poucos os senadores vão formando em número aqui, mas tem toda uma estratégia também para manter o quórum, para ser um número suficiente de parlamentares, de senadores para fazer essas votações. Essas 2 medidas provisórias, elas venceriam ontem, mas como era feriado, podem ser votadas hoje ainda, se não caducam, perdem a validade. Do que elas tratam? Uma delas é sobre a reforma administrativa, que lá nos primeiros dias, quando Michel Temer ainda era presidente interino, ele lançou aquela ideia, olha, vamos diminuir o número de ministérios, eram 39, vamos passar para 24. Com algumas mudanças, umas trocas aqui e ali por causa de repercussões negativas, como o Ministério da Cultura, que deixou de existir e depois foi recriado pelo Palácio do Planalto, mas enfim, essa ideia de diminuir para gastar menos, para mostrar, para dar um recado de austeridade nos gastos, que eles estão tentando enxugar um pouco as despesas do governo federal, do Palácio do Planalto. A segunda medida provisória, que ela é realmente polêmica e a oposição está dizendo que vai fazer o contrário, da base aliada que está tentando encher o plenário, eles vão tentar esvaziar o plenário, não dar quórum, não dar número suficiente de senadores. Por quê? Essa medida provisória cria o PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos, que amplia as concessões públicas e diz também assim, olha, vamos juntar dinheiro público e privado para poder fazer investimentos, por exemplo, na área de infraestrutura. E a preocupação da oposição é que eles acham que essa medida provisória é ampla demais, então dá muito poder para o governo federal, para o Palácio do Planalto, mexer com privatizações. Não querem isso de jeito nenhum e disseram que vão partir para o embate caso tenham um número suficiente de senadores lá na hora da votação. E ainda tem um outro assunto que é bastante polêmico e pode entrar na pauta hoje, tem pedidos de urgência para a votação do projeto que aumenta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje eles ganham quase 34 mil e se esse reajuste for aprovado, eles vão passar a ganhar um pouco mais de 39 mil reais a partir de janeiro do ano que vem. O que pode ser votado hoje? Pedido de urgência. Isso é uma prerrogativa do presidente do Senado, Renan Calheiros. É ele que decide se isso vai ser votado hoje ou não, se vai botar em pauta um outro dia. Enfim, a própria liderança do governo no Senado está dizendo que é contra, que acha que primeiro a Comissão de Assuntos Econômicos tinha que ter sido ouvida para poder questionar o impacto desse reajuste de um aumento de salário num momento de crise como esse, antes que essa matéria seja deliberada com pressa pelo plenário. E então tem todo um toma lá da cá em questão e negociação nesse momento, que é o seguinte, quem sabe se a gente não coloca isso em pauta, a gente garante o quórum para votar as 2 medidas provisórias. Então o governo está tentando negociar isso agora, fazer com que o presidente do Senado não coloque em votação os pedidos de urgência em relação ao aumento de salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque tem senadores da base aliada que são contra, que dizem que se der aumento de salário, mais um, num momento como esse de crise, que o governo está tentando passar um recado, né, uma mensagem de austeridade nos gastos, é uma situação confusa, é um discurso contraditório. Então seria da seguinte forma, não vamos votar esse pedido de urgência hoje para poder aí sim resolver essa questão das medidas provisórias que vão perder a validade se não forem votadas hoje. Enquanto isso, o tempo está correndo, vamos ficar de olho. Marina, obrigada pelas informações e bom trabalho para você.